Bom dia, primeiro ano! Tudo bem, pessoal? Nossa aula de artes dessa semana, hein? É importante que você já se prepare, porque em breve teremos aula pelo Zoom e depois, provavelmente, teremos o nosso teste. Sei que vocês estão em semana de trabalhos, que tem sido intenso, cada semana se adequar a uma proposta de trabalho, mas tenham ciência de que em breve teremos testes e que o bom aluno é aquele aluno que vai bem em tudo. Não adianta você tomar 5 de trabalho e 1, 2 em um teste, em uma avaliação, certo? Você tem que ser um bom aluno em todas as etapas de avaliação, atingindo o equilíbrio. Nem precisa ser nota máxima, mas quando você atinge um equilíbrio, você consegue ter um bom desempenho de aprendizado e também de pontos, sendo que aprendizado é o nosso principal objetivo. O conteúdo de hoje será um conteúdo de revisão. Nosso conteúdo de hoje será um conteúdo de revisão. Então, para os alunos que não acompanham as aulas, que vão ver pela primeira vez esse assunto, será legal também. Mas o objetivo verdadeiro de fazer uma revisão é aprimorar o conhecimento de quem já participou da aula. Então, se você é um aluno que já assistiu todas as aulas de literatura, no caso de artes, e fez as atividades, então essa aula é positiva para você, porque é o momento de você revisar, de você recordar, de você lembrar alguns pontos dos conteúdos já estudados, tá bom? Então tenha atenção, que é uma aula de aprimoramento. O tempo nos permite escolher uma semana e fazermos assim uma revisão de conteúdo. O conteúdo que iremos revisar hoje, que revisaremos hoje, é quinhentismo. Então, nosso primeiro assunto, lá no começo da unidade, que foi quinhentismo, está sendo revisado agora, certo? Então, vocês revisam, eu costumo revisar os assuntos assim, certo? Então, não adianta chegar na beira do teste da prova e ficar procurando revisão. O professor vai passar uma revisão, vai ter revisão? Não, aqui sua revisão. Então, se você acompanha as aulas, você já está tendo sua revisão. O que é o quinhentismo? Quando começa o quinhentismo? O que foi feito no quinhentismo? Vamos entender agora nessa nossa aula de revisão. Então, quando fala-se de quinhentismo, nós temos um ponto inicial, um marco inicial, que é justamente a escrita de uma carta, que chama-se Carta do Descobrimento. Quem escreve essa carta é Pero Vaz de Caminha, no ano exato de 1500. Então, Pero Vaz de Caminha, ele está no barco, na navegação, faz parte das navegações, que chegaram em território brasileiro no ano de 1500. Pero Vaz de Caminha era o cara que deveria registrar, escrever tudo o que acontecia na viagem. E ele fez isso. Quando o Brasil foi descoberto, entre aspas, foi encontrado pelos portugueses, ali ele escreveu a sua primeira carta, que é a Carta do Descobrimento. Nessa carta ele faz um registro do que ele está vendo, do que ele está presenciando, no aspecto do território, na exuberância, na beleza daquele território, no aspecto dos indígenas, na questão cultural dos indígenas, o primeiro impacto, o primeiro contato, tudo isso é registrado, certo? Então ele faz uma carta chamada de Carta do Descobrimento, escrita em 1500. O quinhentismo, como nós chamamos, corresponde ao período histórico e a todos os eventos literários que aconteceram durante o século XVI. Então, o que é o quinhentismo? O quinhentismo é um momento de história e de literatura que acontece em território brasileiro durante o século XVI. Então, até chegarmos no barroco, ali é quinhentismo. Então, aquele período todo ali de descobertas, de conhecimento, de contato, de apropriação cultural, de retirada da cultura dos indígenas, tudo aquilo é quinhentismo. Então, o quinhentismo ocorre tanto na produção literária quanto na questão histórica. Tudo isso é quinhentismo, certo? É importante que se tenha em mente que o que é produzido no quinhentismo de literatura, o que se escreve no quinhentismo de literatura, apesar de ter sido escrita em território brasileiro, não é uma publicação, uma literatura autenticamente brasileira, porque está sendo escrita por portugueses. Então, é uma literatura produzida em solo brasileiro, mas não é uma literatura autenticamente brasileira. Durante o quinhentismo, temos dois tipos de produções: literatura informativa e literatura jesuítica. Então, nesse período todo, que é chamado de quinhentismo, são produzidas a literatura informativa, a literatura de informação e também a literatura jesuítica. Vamos entender. O que é literatura informativa ou literatura de informação?
Esse período, esse tipo de produção visava informar, como o nome já diz, né, por meio de cartas, Portugal sobre as descobertas e características indígenas das terras e cultura. Então, a carta de descobrimento é uma literatura informativa. Juntamente com essa carta, foram escritas diversas outras cartas, certo? Sempre registrando esse contato, esse tipo de terreno, a questão climática, a questão do verde, das frutas, do tamanho dos morros, dos montes, as características de território, o que era positivo de se aproveitar, o que gerava dificuldade para se aproveitar daquela terra. E tudo isso é enviado para Portugal. Algumas cartas já se tornavam conhecimento público e outras, a maioria, ficava diretamente destinada ao rei. Então o rei tinha contatos, recebia aquela carta e somente ele lia. E aí os conselheiros, as pessoas que ele definia como capazes de auxiliar ele nas decisões, se deveria ser explorado aquilo ou se não deveria ser explorado aquilo. Note que Pero Vaz de Caminha e os outros autores de cartas de literatura informativa não tinham o objetivo de se tornarem autores literários. Eles não pensavam, vou escrever isso aqui, que um dia eu vou ser estudado como um artista literário. Os alunos vão estudar literatura e artes sobre o que eu estou escrevendo. Não, isso não aconteceu. Ele tinha um emprego que era justamente registrar tudo o que acontecia naquelas viagens. E por isso acabou sendo um momento histórico e literário que veio a calhar de estarmos estudando aqui Pero Vaz de Caminha e a literatura informativa produzida por ele. Então a literatura informativa visava justamente isso, apresentar as características dos indígenas, das culturas, as terras, as linguagens, os aspectos corporais, o tipo de solo, o tipo de costa, o tipo de morro, de monte, vegetação, plantações, terra, tudo que você imaginar dessas características eram registradas nas cartas escritas diretamente para Portugal, que é a literatura informativa. Já a literatura jesuítica, o objetivo é mais religioso, certo? Os jesuítas, que eram os religiosos que vieram de Portugal, um pouco mais tarde do que esses portugueses que vieram para encontrar o Brasil, eles tinham o objetivo de catequizar os indígenas, de passar os ensinamentos cristãos, católicos, religiosos para os indígenas, certo? E para fazer isso eles utilizavam poemas e também peças teatrais. Então ali era esse o objetivo. Aí para educar e doutrinar era necessário ter um idioma, uma linguagem. Então foi encontrada uma linguagem padrão para que pudesse se comunicar. E nesse momento, dessa questão de doutrinar, de educar os indígenas nos princípios cristãos, é que se perdem muitas línguas tradicionais e históricas dos indígenas. Temos também a perda de cultura, a perda de costumes, de hábitos dos indígenas, inclusive massacres indígenas para aqueles que se recusavam, para aqueles que não queriam fazer aquele tipo de procedimento, participar daquele tipo de envolvimento religioso. Além do que, os indígenas tinham suas próprias divindades, suas próprias religiões que não foram respeitadas. Então, dentro da literatura jesuítica, temos diversos crimes cometidos contra os indígenas. Então, isso é o quinhentismo. O quinhentismo é tudo isso que foi trabalhado e explicado para vocês nessa aula de hoje. Atividade para casa, página 80, 81 e 82. Amanhã teremos nossa aula de redação, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, falem comigo através do WhatsApp. Tchau, tchau.